João 10:10 diz assim, né? O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Aí Jesus diz assim, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, nós temos que saber, querido, que existe muitos princípios que nós temos que seguir para que nós possamos ter as bênçãos de Deus. A salvação, ela nunca pode ser misturada com a nossa guerra espiritual que nós temos, enquanto nós estivermos nessa vida, né? Então, Jesus falou assim, ó, no mundo vocês terão... Aí ele falou, mas vocês podem ter bom ânimo nessa aflição, porque eu venci o mundo. Então nós temos que saber que quando nós estamos buscando a Deus, nós estamos totalmente dependendo da graça de Deus, daquilo que Jesus fez, que é um presente, é um dom, é uma dádiva de Deus, a salvação. E nós temos que estudar muito sobre esse assunto, para ficar firme nele, né? Porque na hora que nós entramos, querido, no assunto de santificar, no assunto de por que vir numa igreja, de por que ser fiel a Deus, né? De por que buscar cobertura de Deus, por que viver em união, é um assunto totalmente diferente a respeito da salvação. Não pode se tornar uma religiosidade, uma prisão, tem que se tornar um meio ao qual você vai ser um vencedor. Então a primeira coisa que nós temos que saber, que tudo que Deus colocar na nossa mão aqui, né, é por um tempo só. Todas as bênçãos que vêm na tua mão, é por um tempo. Nós precisamos dessa bênção. Diga comigo, eu preciso dessa bênção. Fala assim, mas é pouco tempo. Então daqui uns dias, todos nós vamos partir, nós vamos morrer. Né? Um dia o Senhor falou assim, que um homem rico, ele começou a colher muito, e ele falou assim, o que eu vou fazer? Eu vou construir um monte de celeiro, vou guardar tudo, e vou descansar, e vou falar assim, ó, deleita-te a minha alma, porque você tem muito prazer. Tenha muito prazer, né? Você tem muitos bens guardados, você pode comprar o que você quiser, você pode viver do jeito que você quiser. É o meu sonho, né? Meu sonho é fazer um monte de dinheiro e só gastar. E se der até morrer, né? Acho que é o sonho de vocês também, né? É poder ter bastante dinheiro que você pode ver o resto da vida gastando e que não acaba. Então esse homem tinha isso. Aí, né, Jesus falou assim, louco, né? Não sabe que ainda esta noite, né, lhe pedirão a tua alma. Quer dizer, não adiantou? Diga comigo, não adiantou nada. Mas vamos dar um exemplo assim, né? Por que Deus ele quer nos abençoar financeiramente? Então esse porquê é que nós temos que se apegar a Ele. Deus tem um propósito na tua vida. E esse propósito, ele vai precisar de recursos. Vai precisar de recursos. Mas Deus não está limitado a te dar para poder acontecer. Tem bastante coisa por trás disso. Fala comigo assim, se pegar pesado, se você pegar pesado, você vai ter um fardo pesado. E Jesus diz que o fardo dele é leve, suave. Né? Eu penso assim, se você tem uma vida financeira bem próspera, o que você tem que aprender? Aprender a administrar para Jesus. E se você tem uma vida financeira muito escassa, o que você tem que fazer? Aprender a administrar o pouco com Jesus. Porque existe uma promessa, não é para quem ganha muito, é para quem administra bem. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Glória a Deus. Então estou falando isso aqui para você porque eu quero orar pelas suas finanças, tá? Então o pastor, ele quer ver as ovelhas bem. Então a ovelha tem que estar bem, olha, ela tem que estar bem espiritualmente, fisicamente, né? Emocionalmente e financeiramente, que vai ajudar em todas essas áreas, né? Glória a Deus. E uma coisa que eu quero que vocês entendam, deixa eu pôr aqui que eu peguei compartilhei comigo mesmo um princípio aqui. Olha bem, para nós sermos bem financeiramente, Provérbios 13:4, ó, não adianta
ter sonhos sem planos para alcançá-los, né? Nada adianta ter sem ser diligente. Mas põe aí o versículo para mim, filho. Provérbios 3, olha lá. Por mais que o preguiçoso deseje alcançar alguma coisa, ele não conseguirá, mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. O preguiçoso, ele tem muito sonho, ele tem muitos planos, mas, né, ele nunca vai conseguir o que deseja. Então, olha bem, princípios, né? Princípios que a gente precisa ter. Quando você vai usar, vai lá no livro de Josué, capítulo 1, você vai aprender alguns versículos para ter sucesso. E Deus falou para ele assim: Josué, se você fizer tudo isso, aonde você for, você vai prosperar. Tudo que fizer, que você pôr as mãos, eu vou abençoar. Então, olha bem, lá Deus disse para Josué, obedecer ao Senhor. Ele em Deuteronômio 28, né, fala assim, ó: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e ter cuidado em obedecer todos os seus estatutos, e fazer tudo que eu vos mando, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito o fruto do vosso ventre, bendito. E vai falando lá que você vai ser uma pessoa muito abençoada em todas as áreas. Porque Deus, Ele vai trazer para você, Deus quer trazer para você orientação, mas você vai ter que dar seus pulos, tá? Diga comigo, Deus traz orientação, mas eu tenho que fazer a minha parte. Então, olha bem, Deus falou para Josué: ser forte e corajoso, não desanime, se esforce, estude o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite. Para quê? Para praticar tudo que está escrito nele. Fazendo isso, você terá sucesso em tudo. Em tudo. E lá, então ensina o princípio: obedecer ao Senhor, buscar a Deus, buscar a justiça. A Bíblia ensina que nós temos que buscar a justiça. A Bíblia também fala que nós temos que honrar a Deus. Honrar a Deus, tem Provérbios capítulo 4, em vários lugares na Bíblia fala que você tem que honrar tudo que você faz, tem que honrar a Deus. Mas querido, o que eu quero te dizer nessa noite sobre prosperidade, como resultado da nossa salvação, que Jesus veio para destruir as obras do diabo, sou salvo, agora Jesus veio destruir as obras do diabo, é uma coisa que nós temos que estudar bastante. Nós temos que aprender a ser diligente. Diga comigo, diligente. Por último, nós temos que buscar sabedoria. Mas a palavra diligente, olha bem, para você entender. A palavra diligente, diga comigo, hoje eu vou sair daqui pensando em prosperidade, em ser diligente. Olha bem, a palavra diligente olha bem, é a qualidade, rápido, cuidadoso, zeloso, que está sempre em prontidão. Vamos falar assim: o diligente procura fazer com qualidade. Diga de novo, qualidade. Fala rapidez. Fala com cuidadoso, zeloso, sempre em prontidão. Essa é a qualidade de uma pessoa diligente. O diligente sempre está nesse posicionamento. E aí, quando Deus te dá um comando, você vai fazer tudo que Deus manda com qualidade. Você vai ser rápido no fazer, cuidadoso, zeloso, e você vai estar sempre pronto para aquilo que Deus mandar você fazer. Isso é um diligente. Uma pessoa diligente. Então, para obedecer todos esses princípios, você tem que procurar
buscar entender o que é uma pessoa diligente, trabalhar a sua natureza nisso, pedindo ajuda para o Espírito Santo, é lógico, né? Então, o diligente no seu trabalho, ele é focado com zelo e com foco em resultado. Olha bem, muitos trabalham sem foco. Muitos trabalham sem foco, destruindo aquilo que está fazendo com distração, através de redes sociais. Então você, em vez de estar focado ali, como é que você vai ser diligente se você está focado em um pensamento, em qualquer coisa te distrai, quer dizer, você deixou de ser diligente, você fracassou na diligência, né? Então nós precisamos ter muito cuidado com redes sociais e com coisas que não levam nós a lugar nenhum. Então toda pessoa diligente, ele vai fazer plano e projeto para tirar da mente dele e do coração dele aquelas coisas que não levam a lugar nenhum. No assunto que você está trabalhando na tua vida, vamos dar um exemplo, eu estou buscando a Jesus. Tudo que eu vou buscar a Jesus que não me leva a lugar nenhum, eu tiro da minha vida. Por exemplo, piadinha de crente, né? É bonito você ver lá uma piada, né? Postar uma piada lá e você assiste aquilo lá e você dá risada, tal. Aquilo te leva a algum lugar? Aquilo lá está te distraindo, está deixando você de ser diligente, porque não vai te conduzir a lugar nenhum. Mas uma coisa que vai me levar a ter resultado, eu vou me dedicar àquilo, tá? Então, olha bem, o diligente, está falando muito aqui, diligente, né? Precisa ser diligente com o nosso propósito de vida. Então, nós precisamos ser diligentes com o propósito que Deus tem para a nossa vida. Com nossa fé, com nossos valores e também com o nosso trabalho. Provérbios 10, 4. Põe lá para mim, filho. O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. O diligente, então, olha bem, ele precisa aprender uma coisa, ele precisa aprender que ele tem que trabalhar. Diga comigo, quantidade produzida. Fala de novo, resultado. Desculpa, gente, diga comigo, quantidade produzida. Então eu sempre tenho que trabalhar quantidade, mas depois eu tenho que trabalhar também no quê? Diga comigo, qualidade produzida. No outro resultado, resultado obtido. Então se eu tiver quantidade e tiver qualidade e não tiver resultado, não adiantou? Nada. Pegaram, gente? Então tem gente que ele é focado. Muitas pessoas são focadas. Quantidade, qualidade, mas ele nunca planeja, né, o resultado. Ele nunca obtém resultado. Então nós vamos descobrindo que nós pegamos caminho errado na nossa vida quando nós não temos o resultado obtido. Vamos supor, lá na minha loja, né? Então, eu posso trabalhar quantidade de venda, trabalhar tudo e tal, mas o que eu quero mesmo é o resultado. Eu quero obter aquilo que está proposto. Não adianta eu vender bastante, é igual um ditado, né, que o meu ex-patrão falava, né? Falava, rapaz, eu vendi bem, ganhei dinheiro. O cara não me pagou, mas que eu vendi bem, eu vendi. Quer dizer, ele fez tudo, mas o resultado obtido foi terrível. Então nós temos que sempre estar assim, de olho no nosso comportamento, na nossa vida, porque muitas vezes nós só no caminho da prosperidade, nós nunca pegamos o foco correto de todos os trâmites que nós temos que ter para ter uma vida próspera. E aí você vai ficar orando o resto da vida e Deus não vai poder te dar.
a tua bênção. Amém, querido? Glória a Deus. Olha bem, nós precisamos muito conhecer essa palavra diligente, porque o diligente é a pessoa que está tendo um posicionamento, um comportamento, ela está tendo uma vida ativa. Agora, no quê? No quê? Aí que eu falo sempre para as pessoas, nós temos que aprender a organizar os assuntos. E depois nós temos que saber como é que nós vamos ser diligentes naquele assunto. E a diligência, querido, ela é para praticar os princípios de Deus em cada assunto da nossa vida. Amém, amado? Glória a Deus. Diga comigo, Deus tem um propósito financeiro na minha vida e o diabo veio para matar, roubar e destruir. Os outros princípios, alguns deles, são princípios para você não deixar o diabo ter lugar na sua finança. Então vamos dar um exemplo. Deus, ele vai, o devorador. Como é que o devorador entra, Raquel? Fala uma coisa. E quando você vai visitar uma pessoa que está numa crise, qual é uma das brechas que você vê que as pessoas dão? Fala mais alto. Gastou? A pessoa não foi honesta no negócio, gastou mais do que devia. Está vendo? Gastou mais do que devia, desonesto nos negócios. Então, olha bem, se você for um sonegador, vai dar certo? A Bíblia diz que vai dar errado. Você vai enriquecer. Mas a sua riqueza, ela vai virar o quê? Vai virar um problema sério para a tua vida. Se você hoje é um sonegador, o que você deve fazer? Eu também era. O que eu fiz? Eu comecei a orar e comecei a ser diligente a ser um pagador de imposto. Esses dias minha esposa pagou, quanto você pagou, Rose, de imposto de renda nosso? 127 mil. Gente, choro na hora de pagar. Dói. Mas não é todo mundo que tem o privilégio de pagar 127 mil de imposto de renda em 3 meses. Dói. E como é que era, né? Quando eu era sonegador, por quê? Porque, gente, nem saber pagar imposto eu sabia. Eu não sabia. Quando os fiscais, né, foram me multar lá, né, eu fiquei e falei assim, gente, mas eu não sabia disso. Ignorância total. Né? Então, não é uma coisa fácil de fazer, mas é uma coisa que a gente tem que orar. Temos que buscar, temos que ser diligente, sermos honestos, justos. Gente, vocês pensam que é fácil administrar um salário mínimo e você sustentar uma família? É a coisa mais terrível do mundo. Você ter que administrar um salário mínimo, dá para sustentar a família. As pessoas, a maioria vai falar assim, não dá, mas segundo a Bíblia você tem que administrar. O que a Raquel disse lá? Não gastou mais do que? Devia, um dos princípios de prosperidade, você nunca pode gastar mais do que você ganha. Nunca. E se você quiser prosperar, tem que sobrar. Agora preste bem atenção. Fui treinado nisso também. Não importa quanto ganhava. Se não tinha dinheiro, eu não gastava. E quando entrava o primeiro dinheiro, o que eu fazia? Guardava, fazia de conta que não tinha. E me virava sem nada. Porque se você gastar o que você não tem, outro vai pagar a conta. Aquela conta não vai ficar de graça. A pessoa que confiou em você, pagou a conta. E se ela quiser receber e você não pode pagar, alguém vai ter que pagar. Fala comigo, isso não vai dar certo. Se a pessoa compra um pneu meu lá, compra um celular, né, do meu irmão ali, né? Ele vai e não pagou, né? Né, Kelinho? Você não pagou? Se você não pagar, você tem que fechar seu negócio, porque daí você não vai ter fornecedor, né? Então, o cara não pagou ele, mas ele pagou. Então a tua conta não é dar o cano e você, ninguém vai pagar. Alguém pagou. Entende? E a Bíblia, né?
ela fala bem claro, né, que os ladrões, eles nem vão herdar o reino de Deus. Se você compra uma coisa e não pode pagar, você tem que ir lá, você tem que ter nem que for o perdão da pessoa. Por quê? Porque você está em pecado contra teu irmão. Não é contra Deus, é contra teu irmão. Entende? E aí, de quem que é a culpa? A culpa é você. A Bíblia diz que você não pode comprar as coisas sem ter recursos para pagar. Pastor, mas por que você está falando isso hoje? Querido, lembra que eu estava ensinando vocês a ouvir a voz de Deus? Deus está falando para você que Ele quer te prosperar. E precisa seguir princípios. Sem seguir princípios, você não vai prosperar. Agora, uma coisa que você precisa saber, querido, que Deus, Ele quer que você administre bem o pouquinho que você tem. E a única coisa que você tem é tempo. O resto representa o tempo que Deus confiou na tua vida. Com o tempo que Deus confiou na tua vida, o que você está produzindo? Agora deixa eu falar um pouquinho mal do dinheiro. Só dinheiro? O que você está produzindo? O que Deus te deu foi tempo. O meu tempo, suponhamos que a minha viagem é uma viagem, diga comigo, vida, viagem. Fala, vamos fazer uma comparação agora. Minha vida é uma viagem. Se a minha vida é uma viagem, e eu vou percorrer 100 quilômetros, quantos quilômetros o pastor já correu? Mas nós sabemos que se a vida for uma viagem de 100 quilômetros, é poucos que termina ela, né? A maioria administra mal a viagem, né? Diga comigo, a maioria administra mal a viagem e morre antes do tempo. Como é que você administra mal a tua viagem? Você vai colher o que você planta, correto ou não? Então, se você estiver administrando mal o teu dinheiro, tuas emoções, tua espiritualidade, tudo que Deus confia para você, você se mata. Vocês acham que um câncer pode vir na minha vida sozinho, de graça? Ou ele é uma colheita? Vamos, gente? Diga comigo, é uma colheita. Uma depressão, o que ele é? Uma colheita. E o que Deus deu para mim? Tempo, uma vida, um tempo. Agora olha bem, se eu começo a falar assim, não, eu vou buscar o propósito de Deus para a minha vida, as outras coisas serão acrescentadas. Então, querido, a minha viagem, eu vou chegar no destino. Por isso que Jesus falou, eu sou o caminho, verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabe, querido, todas as coisas, você está vendo esse óculos aqui, ó? Hoje, eu ponho esse óculos aqui, ele desembaça, porque eu sou míope, né? Então desembaça, eu começo a ver tudo certinho, eu estou vendo quem está olhando para mim, quem não está, quem está com o olho fechado. Se eu tirar o olho, o óculos aqui, todos vocês, ó, eu só estou vendo as bolinhas dos olhos estão pretas, assim, eu não vejo mais nada, não vejo, vocês estão nem com o olho aberto e fechado. Ainda mais as irmãs que põem os negócios aí, né? Fica mais preta ainda. Agora eu olho assim, não, eu estou vendo o sorriso, estou vendo os olhos de vocês abertos, estou vendo tudo. Agora preste bem atenção, se eu pegar um óculos verde e colocar ele aqui, eu vou ver tudo verde. Então, essa irmã fez uma pergunta para mim no começo do culto, falou, pastor, deixa eu te perguntar uma coisa. Falei para o meu companheiro aqui, né, que nós não pode beber vinho, o que o senhor acha disso? Aí eu falei para ela, irmã, você me fez uma pergunta complicada, porque se eu falar que pode, eu vou estar errado, e se eu falar que não pode, eu estou mais errado ainda, irmã. Ela falou, como assim? Aí eu contei duas historinhas para ela. Contei uma historinha do pastor Frank, que foi num desses países da América, não sei se é Uruguai ou esses lados aí, né?
E ele estava fazendo uma missão. Chegou lá, né, de manhã cedo, né, no primeiro dia, de manhã cedo, ele chegou no cara que estava servindo eles, podia providenciar um café? Não, café não, desculpa. O cara chegou nele e falou assim, os senhores aceitam vinho, né? De manhã cedo, diga comigo, cultura. Lá eles têm hábito de tomar vinho de manhã cedo. Aí, o Fran falou assim para ele, não, evangélico não toma vinho, mas não bebe vinho. Aí, né, no outro dia, o Fran falou, não, acho que na mesma hora, né, o Fran falou assim, eu aceito um cafezinho. Aí o cara olhou para ele e falou, nós não bebe café, nós evangélico. Quer dizer, aí eu falei para a irmã, e daí, irmã, como é que fica? Né? Daí eu expliquei para ela que a doutrina da bebida é por causa do vício, do álcool, né? Principalmente os metodistas, né? Que tal? Lá, o país deles, na época que John Wesley era evangelista, o país estava perdido no alcoolismo e tal. Aí expliquei para ela, né, que na época que eu era criança, e umas dezenas de anos antes, foi fundada a igreja Congregação, a igreja Assembleia, a igreja Deus e Amor, essas igrejas. E naquela época, na igreja católica, as mulheres tudo usava véu, né? Tinha missa que separava a mulher dos homens. E eu lembro, né, que a primeira mulher apareceu de calça comprida na televisão preto e branco em 1970. Eu lembro, gente, ó, porque imagine que idade que eu tenho, né? Que foi a Rita Lee, né? Não sei se o Juba lembra disso, né? Mas foi o maior escândalo do Brasil. Você lembra? Admar, né? A Rita Lee apareceu de calça comprida. E aí, querido, olha bem, daí uns 2, 3 anos, algumas mulheres da cidade começaram a usar calça comprida, todo mundo chamava elas de vagabunda, prostituta, era uma perdida, né? Porque usava calça comprida. Aí eu falei para ela assim, então, lá um fato que aconteceu, né? Os caras evangelizando uma tribo indígena, os americanos, e aqueles índios começaram a compreender o evangelho, começou a converter. E um dia um americano levantou lá e falou assim, ó, hoje eu vou doutrinar esse povo, vou ensinar que eles têm que tampar esses peitão aí, né? Tampar as partes íntimas deles, né? E ele começou a explicar sobre santidade, sobre, né, maneira de se vestir com decência e tal. E de repente uma índia, né? Começou a orar em línguas, na mesma língua do pregador, né? Original do pregador. O pregador estava falando com tradução, aquela língua, ela não sabia orar aquela língua, e ela começou a profetizar para o pregador. E sabe qual foi a profecia? Eis que o pecado está nos teus olhos e no teu coração, porque esse povo, eles não vê como você vê, teus olhos é que estão sujos, mais ou menos assim, tal. Rebentou com o pregador, entende? Por quê? Porque o pecado, da maioria das coisas, está na nossa maneira de ver as coisas. Por isso que eu não tenho que ser religioso. Não tenho que buscar um Jesus religioso. Eu tenho que buscar um Jesus que veio para curar, libertar, salvar, batizar no Espírito Santo, te transformar, fazer com que o caos da tua vida, né, vire um mar de bênção. Tem que buscar um Jesus, querido, que é Deus. E ele veio, e a principal coisa que ele veio, querido, é nos resgatar do império das trevas, para levar nós para morar com ele. E o diabo, ele veio te pegar, para te levar para morar no lago de fogo. E isso vai acontecer quando acabar a nossa viagem aqui na terra. Qual que é a razão de vocês sair lá de Abatiá, lá de Santa Amélia, sair da tua casa, tomar um banho e vir aqui, né? É buscar segurança, é buscar abrigo, é buscar um lugar em Deus.
É porque a única maneira de você ter Deus é fazer parte do corpo. Então eu estou aqui por causa disso. Mas eu não posso entrar em outra prisão de religiosidade. Eu não posso entrar em outra prisão de doutrina. Eu tenho que estar aqui, querido, igual o apóstolo Paulo. Eu posso fazer o que eu quero, mas não me convém. Eu posso beber? Eu posso, mas não me convém. Eu posso gastar tudo que eu ganho? Ninguém tem nada com isso. Jesus está te ensinando que não convém. Mas você não precisa se sentir ofendido. Vai na tua fé e faz o que você quer, só que você está avisado, Jesus só está te orientando. Entende? Para você morar com Deus, é um princípio. Princípio que está lá, né? Você pode ler lá em Efésios 2, lá fala que Ele libertou nós do império das trevas, tal, para nos dar, né, a liberdade, para nos dar tudo, né? E nos transformar em filho de Deus, para nós não ir morar no inferno, né? Para nós não andar mais no domínio de Satanás, tudo isso. Mas, querido, uma coisa que nós temos que saber, nós não podemos pôr o óculos do nosso entendimento. A Bíblia fala assim, não se apoie no seu próprio entendimento. Nós temos que ouvir Deus e obedecer. Se Ele der a graça de nós ter um entendimento, beleza, mas não ande por ele. Porque o dia que você andar nele, você está confiando no teu conhecimento. Você tem que buscar o conhecimento? Sim. Tem que buscar a sabedoria? Sim, para não ser enganado. Mas para andar na verdade é dependência total do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, querido, que está do teu lado, assim, ó, todo momento falando com você. Meu sonho é que você aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. Meu sonho. Eu até me emociono com isso. Porque eu queria muito ouvir a Deus, querido. Eu me matei de ler Bíblia, matei de ler livro, me matei de coisas, e não consegui ouvir. E o dia que eu comecei, né, a obedecer a Deus, que eu tinha que ficar quieto, que tinha que ficar coisa ali, né? Eu comecei a aprender. Lógico que todo aquele conhecimento foi bom, é bom. Porque muitas vezes quem está falando comigo é eu mesmo. Se eu não tivesse conhecimento, eu ia pensar que era Deus. Tem hora que é o diabo que está falando comigo, que quando o diabo está manifestando as obras dele, é fácil de entender, mas muitas vezes o diabo está falando comigo, mas ele está usando a Bíblia para falar comigo, querido, e é muito fácil você obedecer o diabo. Só que quem se engana e ouve a voz do diabo, ele não vai dar resultado. Ele vai andar na linguagem do orgulho. Porque o diabo ele tem umas coisas que ele não sabe andar. Ele não sabe andar na linguagem do amor. Mas ele sabe andar na linguagem do carinho. Ele sabe andar na linguagem do somebody love. Ele é o somebody love em vida, o diabo. Agora Jesus não, Jesus ele vai andar na verdade, e por causa dele andar na verdade, tem um pré-conhecimento bíblico das histórias, isso ajuda muito. O Espírito Santo, querido, ele nunca quer nos prender a algo, ele quer que nós sejamos presos a ele, mas ele quer que nós estudemos, nós tenhamos base. Quem que é os caras que mais faz doutrinas que se tornam religiosidade? São os caras que mais estudou, são os PhD em Deus, que formam-se as maiores prisões de religiosidade que existe. E Jesus nos chamou para a liberdade. E o que é gostoso dessa liberdade? Se nós vivermos em comunhão, num corpo, nós vamos saber qual que é o irmão que não está afiado com a palavra de Deus pelo testemunho dele, pela história, pelos tranques e barrancos. Mas nós vamos saber, querido, mas não para condenar ele, mas para sermos um corpo que pode ajudar ele. Pegaram ou não? Vamos dar um exemplo, né? Nós olha a história da Raquel e do Dorival.
Para mim, a história do Dorival e da Raquel é que avalia o que a Raquel ensina. Pegaram? Diga comigo, Deus vai fazer uma história comigo também. Entenderam? Então, quando eu venho na igreja porque eu aprendi que todos que fizeram história frequentou a igreja e foi firme na igreja. E eu vou procurar obedecer a palavra, porque Deus vai fazer uma história através da minha vida. A minha história é que avaliza. Quando alguém está mentindo contra mim, ele está mentindo contra a minha história. E eu tenho que pregar aquilo que é coerente, aquilo que eu vivo, né? Isso não está desabondo ninguém que não consegue, mas a gente está tentando ajudar. Quantas coisas, né, que eu não concordava com os meus líderes quando eu estava crescendo. Quantas coisas que meus filhos, né, não concordavam comigo, hoje estão vindo lá em casa e falam, pai, o senhor tinha razão, né? Então nós temos que pensar nisso. E sabe, querido, eu como líder de vocês, eu posso te falar, cuide da sua finança, da sua família e do seu trabalho, cuide disso com diligência. Porque o que o pastor Vanderlei falava para mim é verdade. Trovati, talvez as pessoas nunca vão ouvir o teu evangelismo, mas eles vão ter que ver tua casa, eles vão ter que ver o carro que você anda, eles vão ter que ver aquilo que Deus fez na tua vida. É igual quando falava mal do nosso ministério, sabe o que Deus falava para nós? Fica tranquilo, que aqueles que estão falando mal de vocês vão ficar olhando para vocês, porque eu vou dar um lugar grande e alto e eles vão ficar olhando. Não era para nós fazer nada, era para orar por eles, né? Porque Deus ia mostrar para eles que não era rebeldia, que não era divisão de igreja, que nós não estávamos fazendo aquilo porque nós queríamos, nós estávamos fazendo porque nós estávamos sendo levados pelo Espírito Santo. Deus fala, Deus ensina. E a maior escrito de Deus é o que Paulo falou assim, vós sois cartas que os outros vão ler. Querido, fala comigo assim, a minha finança vai ser uma bênção, mesmo que eu ganhe menos de um salário mínimo. Fala de novo, a minha finança vai ser uma bênção, mesmo que eu ganhe pouco. Fala, a minha finança vai ser uma bênção, mesmo que eu ganhe muito. Entenderam? Ore por isso. Ore. Não estou falando que vida financeira é tudo, não é nada perto do que Deus tem. Mas o diabo, ele tem, querido, algumas áreas na nossa vida que ele está de olho para acabar com a tua raça, para te levar para o inferno. Diga comigo. Sentimental, familiar, financeira. Então o diabo, ele quer acabar com a nossa vida, querido, e ele vai pegar aonde está o nosso ponto fraco. Se o teu ponto fraco é finança, usa a finança para mudar a tua vida. Comece a trabalhar a tua finança, você vai ver que vai mudar teu caráter, vai mudar o jeito de você ver as coisas, vai mudar o jeito de você trabalhar, vai mudar seu testemunho, vai mudar tudo. Mas não fique querendo ganhar mais para mudar a tua finança. Procure, querido, fazer certo aquilo que já está nas tuas mãos. Entende? Procura aplicar princípios naquilo que já está nas tuas mãos. Faça isso. Faça isso. Eu duvido a tua vida não bombar, não explodir. Amém, querido? Glória a Deus. Agora olha bem, pense assim, nada vai me impedir de ir morar com Deus. Entende? Nada. Na hora que você falar assim, nada vai me impedir de morar com Jesus no céu, você vai tirar
todas as coisas que te distraem da tua vida. Entende? Pornografia, distração, apego a coisas que não deve, que não produz, vai corrigir tua vida. Raquel, que estuda bastante a Bíblia aí, que dá estudo para nós, né? Raquel, vem cá um pouquinho, Raquel, ajuda eu aqui. Vamos ver, vamos pôr a Raquel aqui acurralada assim, é meio difícil de responder, tá, gente? Mas eu vou... que eu quero que vocês escutem de outro falando, né? Porque às vezes o pastor está falando, você não está ligando, né? Raquel, para ser salvo, o que precisa fazer? Primeira coisa, reconhecer que é pecador e entregar a vida para Jesus. Certo. E para se livrar do diabo, o que tem que fazer? Tem que pegar firme com Jesus e se posicionar numa igreja. Na igreja. E para prosperar, o que tem que fazer? Para prosperar, aquilo que o senhor falou, né, é gastar, não gastar mais do que ganha e ficar firme na igreja e aprender de Jesus, aprender com a palavra. Aprender a o prosperidade. segredo é a palavra. A maioria estão buscando aprender prosperidade aí com coach, essas coisas. Querido, procura princípios bíblicos. Depois você pode dar uma sondadinha lá, que tem coisas práticas ali, né? Mas na Bíblia está tudo que nós precisamos. Princípios. Agora, olha bem, outra coisa que vocês têm que saber. Qual a diferença, Raquel, que tem de entrar no céu e ser pobre para com Deus ou rico para com Deus? Qual a diferença? Por exemplo, assim, primeiro assim, para entrar no céu, eu mesmo vou falar, é de graça, mas para ter quem nós vamos ser, como vai ser lá no céu, é de graça? Não, a gente tem que pagar o preço. Jesus fala, minha recompensa eu vou dar a cada um de acordo com aquilo que fez. Querido, não é tão simples. Por que a gente mistura? Por que a gente mistura? Agora olha bem, aqui na terra, a Bíblia fala bem clara, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. A Bíblia fala também para vigiar e orar, porque o diabo ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão. Mas não é tudo de graça, ó, Raquel. Mas se não vigiar, abre brecha e o lapeta vem. Mas Deus não é amor? Deus não sabe de tudo? Deus é amor, mas Ele é justo. Se eu estou vindo na igreja tudo certinho, por que eu tenho que vigiar e orar? Então, quer dizer, que as pessoas ficam achando, não preciso ir na igreja, não preciso ler Bíblia, não preciso... Querido, é necessário que você esteja cuidando. Imagina um cara, um monstro furioso, querendo acabar com a tua raça, só esperando você dar uma brecha. Quando você comete um pecado, você está autorizando o diabo a entrar na tua vida naquela área. Você está dando uma carta de autorização. E aquele pecado, querido, ele está está expulsando o anjo que te cerca. Ele tira os seres angelicais. O mundo espiritual, ele é cheio de anjos e demônios. Estão impregnados. Anjos e demônios. Os demônios vêm para matar, roubar e destruir. E os anjos são espíritos ministradores que vêm para estar a serviço daqueles que vão de herdar a salvação. E os anjos, eles andam ao nosso redor, quando você está firme com Deus. Quando você quebra um princípio de Deus, o anjo é obrigado a sair, porque você tem liberdade. Essa liberdade de você pecar ou não, você sempre vai ter. Por isso que você pode fazer o que você quiser, mas se te convém, você tem que estudar. Você tem que saber que o inimigo vai entrar ali. Até eu gosto de usar muito, porque foi muito forte aquilo, né? O diabo fez um demônio contar o dia, a hora
E o nome do cliente do negócio do Edson, que estragou. E isso está acontecendo com você de dia e de noite, na sua vida sentimental, espiritual. Quando você liga a televisão, abre a internet e assiste alguma coisa que foi produzida por um espírito diferente, você semeou naquilo, semeou seu tempo, sua atenção, sua vida. Quando você lê a Bíblia, você vem na igreja, você está dando atenção àquilo, você está semeando o teu tempo, tua atenção. E o que você planta, você colhe. Plantou errado, tua vida está destruída, arrepende, arranca aquilo que você plantou. Diga comigo, vai ser impossível não colher aquilo que eu plantei. Então, as consequências do nosso pecado, querido, talvez nós vamos carregar até o dia que nós morrer. Sabia? Ah, mas Deus não perdoa. Você vai ter que pedir ajuda para Deus, pedir misericórdia para Deus, recurso para Deus, para poder. Vamos dar um exemplo. Tive um relacionamento com uma mulher fora do casamento, tive um filho lá, aquele filho bastardo, me processam, vão me pagar, vou ter que pagar a pensão. O que eu vou ter que pedir agora para Deus? Para me livrar daquilo? Não, isso é falta de caráter, piorou. O filho não tem culpa, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que orar, né, Raquel? Deus, me ajuda que eu tenho que pagar essa pensão, Você vai ficar com aquele pepino, aquilo vai passar o tempo, vai acabar, mas você vai colher as consequências. A gente tem que entender, né, pastor, que o pecado custa muito caro. Custa muito caro. Não é que Deus não quer tirar aquele coisa, mas não tem como. Deus não vai praticar injustiça. Pegaram? Se você roubou, o diabo, querido, ele causou alguma coisa no mundo espiritual, você vai ficar sofrendo. Um dia a Raquel falou para mim, negócio de pegar, né, aquele negócio lá, né, daí na hora que ela viu que tinha que assinar um testado de pobreza, Sangue de Jesus. quanto crente eu vi assinar aquilo, cara, talvez você nunca vai ter o que Deus tem, porque um dia você assinou um testado de pobreza lá, e o diabo vai ficar cobrando, e você fala assim, eu vou ficar nessa sentença até quando, pastor? Não, você vai ficar nessa sentença, mas você pode fazer se você colheu o que você plantou, por que não começar a plantar algo para mim colher, para poder compensar isso, e eu sair por cima ainda? Aleluia. Querido, aonde abundou o pecado, tem que superabundar a graça. O pecado trouxe consequências, mas se eu agora começar a plantar bastante no reino de Deus, querido, eu vou compensar tudo, que essa dívida que eu pago, por causa das consequências do meu pecado, vai virar moleza. Mas não pensa que Deus vai te tirar isso não, porque não pode. O que você plantou é impossível você colher, não colher. Agora, preste atenção, comece a fazer certo hoje. Eu dei uma dica para vocês hoje, sobre finanças. Tenho quase certeza que você não pegou nem 10%, perigoso nem perguntar, você nem vai lembrar que eu falei sobre diligência. Nem aprendeu. Mas o que eu fazia? Quando eu ouvia uma palavra sobre diligência que ele tocava no meu coração, eu chegava em casa e eu ia estudar. Eu lia livros. Se você pegar aquele livro, Quarta Dimensão, Ei Deus, os livros mais tremendos que eu já vi, Meu Companheiro Espírito Santo, todos eles falam de finanças. Todos ensinam sobre prosperidade, porque é um problema que nós temos. Eu preciso plantar. Sabe, querido, eu preciso plantar, eu preciso honrar a Deus, eu preciso plantar, querido, no meu trabalho, eu preciso plantar no meu patrão, eu preciso plantar na minha igreja, eu preciso plantar na vida do meu irmão. Pastor, como é que eu vou plantar? Então, vamos pegar firme com Jesus, que Jesus vai te ensinar. Tem que começar a plantar. Você sabe o que Jesus disse? Que a semente de mostarda é um exemplo da fé que você tem que ter. E se você tiver a fé do tamanho de uma semente de mostarda, agora preste bem atenção, a fé sem obra é morta.
E um diligente é um praticante de fé. Porque a fé sem obra é morta. Se eu não for diligente, eu não estou praticando a fé. Então presta atenção, né, Raquel? Olha bem. Se a fé é como um tamanho de mostarda, não é, querido, tanto que você planta, que vai determinar o quanto você vai colher. Talvez seja, se você tiver bastante, você vai ter que plantar bastante. Né? Mas é a fé. Então vamos dar um exemplo. Sobre o pouco que você foi fiel, vai determinar a tua colheita, não é o tanto que você foi fiel, mas como foi. Como foi tua fé. E fala para mim, se eu pegar um salário mínimo, né? E começar a seguir todos os princípios de Deus, assim, tal. E se eu pegar um salário de 100 mil reais e cumprir todos os princípios de bíblico, para Deus, para o reino do céu, para a sua herança eterna, e talvez até para um propósito de Deus aqui na terra, o que você fez? Ou qual abriu mais a janela do céu? Qual que trouxe mais a bênção? O de um salário ou de 100 mil por mês? Se os dois fizeram a mesma coisa, né? O de 1.000, né? Uhum. O de 1.000 teve mais dificuldade, né, Raquel? Sim. Ele Essa se esforçou, dificuldade, o que fez? fez abrir a janela do céu, assim como aquela oferta da moedinha da mulher. Estão entendendo? Diga comigo assim, o que é, fala assim, o que é difícil para nós, tem mais valor para a minha colheita. Então, a minha semente, ela não é determinada pelo tamanho dela, é pela qualidade. Tem semente, querido, que ela é desse tamanho assim, ó, mas o fruto dela não é bom. Né? Tem semente que ela é pequenininha, mas a árvore é grande, a coisa é grande. Então o que nós temos que entender? Quando Jesus falou, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, parece que tem que ter uma grande fé, né? Sai daqui e lança-te um mar, e crendo, e não duvidando no coração, será assim convosco. Fé. Pastor, mas você não sabe a minha situação. Privilegiado. Ah, mas a minha situação é assim, privilegiado. Agora, qual que é o problema maior? Você não devia faltar no culto, está faltando. Né, Raquel? Se a minha situação estava brava, o que eu fazia? Eu ia morar na igreja. A vida de Ana estava braba, né? Ela não estava aguentando a angústia. O que ela fazia? Todo ano estava lá em Jerusalém. Estava lá chorando lá, no pé de Deus. Pastor, minha finança está... Busca Deus que nem um desesperado. Hein? Faz da tua aflição, não aquilo que te dirige, mas faz dela um altar. Faz dela o propósito. Entende? De você buscar a Deus. Glória a Deus. Só complementando, até ontem nós estávamos comentando que muitas vezes as pessoas são escravas do diabo porque elas não conhecem a promessa que elas têm em Deus. E a gente vê que Deus, Ele quer restaurar casamento, Ele quer restaurar finança, Ele quer trazer cura, Ele quer trabalhar em todas as áreas. Mas o que a gente tem que fazer? Se voltar para Deus, priorizar Deus, se arrepender daquilo que fez de errado e abrir o coração que Deus vai trabalhar. Aqui na igreja mesmo nós temos tanto testemunho de pessoa que foi curada de depressão, o Marinho mesmo, 5 anos escravo de droga, de outras coisas mais que ele já comentou conosco. Então o Senhor quer restaurar, quer tratar, quer trabalhar, mas o que nós temos que fazer? Agora dar o nosso passo, né? Dar o nosso passo, isso. Fazer a nossa parte. Isto. Amém, querido? A gente não tem que vir na igreja só quando está gostoso. Nós temos que vir na igreja sabendo que nós somos profetas. E a nossa vida, ela é um ato profético. Pegaram? Diga comigo, eu sou um ato profético. Sou um ato profético. Eu acho assim, né, que nós temos um problema muito sério que chama coração.
Por quê? Porque o diabo, ele precisa de um coração destruído, e o nosso coração destruído já está mesmo, desde quando nós... Agora, Deus, ele precisa transformar o nosso coração. Então nós temos que buscar o nosso interesse em Deus, porque diga comigo, o interesse é que me transforma. Então quando eu me interesso em Deus, nas coisas de Deus, Ele vai transformar o meu coração. E depois que Ele transforma o meu coração, a Bíblia fala assim, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. E Jesus, Ele fala assim, dai-me o teu coração. E quando Deus, Ele quer entrar na nossa vida, Ele quer entrar no nosso coração. Então, por isso que Jesus falou assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão? Amém, querido?